sou o desembargador Roberval Bellinati, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A primeira vice-presidência é responsável pela preservação e promoção da memória institucional, memória dos servidores, dos magistrados, juízes, desembargadores, de celebridades, autoridades. Hoje, segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026, dia chuvoso na capital da República, temos a honra de receber no programa História Oral o eminente juiz de direito Wagner Junqueira Prado, magistrado desse tribunal há 26 anos, tem 54 anos de idade. Atualmente, ele é o juiz titular da 5ª Vara de Família de Brasília. O Dr. Wagner Junqueira Prado nasceu em Goiânia, Goiás, em 1971. Ele formou em Direito pela Universidade Católica de Goiás, em 1993. É mestre em Direito e Políticas Públicas pelo UniCeub. Antes de ingressar na magistratura aqui do Tribunal de Justiça, o Dr. Wagner exerceu o cargo de promotor de justiça no estado de Goiás. Experiência que contribuiu de forma significativa para a construção de sua visão ampla e institucional do sistema de justiça. Então, um magistrado experiente que começou no Ministério Público de Goiás. Atualmente, o Dr. Wagner é juiz de direito do Tribunal de Justiça, com atuação na área de família, teve longa e destacada passagem pela primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, onde permaneceu por quase 19 anos. Desde 2023, exerce suas funções lá na 5ª Vara de Família de Brasília. Dentro de poucos meses, o magistrado completará 40 anos dedicados ao serviço público. Muito experiente, jovem e experiente. Desse percurso inclui 9 anos no Banco do Brasil. Trabalhou 9 anos no Banco do Brasil, 5 anos no Ministério Público de Goiás e, como eu disse, 26 anos na magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios. Ao longo de sua trajetória, o Dr. Wagner foi professor da Escola da Magistratura do Distrito Federal, da Fundação Escola Superior do Ministério Público, do DF, e do Centro Universitário de Brasília, UniCeub. Participou de eventos acadêmicos e programas da TV Justiça, contribuindo para a difusão, conhecimento jurídico e para o fortalecimento do diálogo entre o Poder Judiciário e a sociedade. Esse programa História Oral vai ficar disponível no canal do Tribunal do YouTube e a transcrição aqui no Memorial. Então é com grande honra que recebemos hoje a visita do eminente juiz de direito, Dr. Wagner Junqueira Prado, que vai falar sobre a sua história aqui nesse programa, sobre a sua trajetória de vida, acadêmica, profissional. Vai fazer um resumo sobre a sua vida. Então vamos começar pela sua família. Eu estou vendo que você nasceu em Goiânia. É verdade. E é jovem ainda, tem 54 anos. Eu falo jovem, porque é jovem mesmo, 54 anos. Até os 75, se nós formos pensar lá como história, entende, você ainda vai ter 21 anos de tribunal, né? Tem 21 anos para trabalhar. Se não houver mudança da legislação, né? Que existe até o movimento do Congresso para mudar esse tempo de serviço. Mas vamos falar da sua família.
Os seus pais são de Goiânia mesmo? Seu pai, sua mãe? Meu pai é paulista, nasceu em São Paulo, Barretos, mas... Fala o nome do seu pai, da sua mãe. Meu pai, Francisco Junqueira Prado, né? E a minha família do lado paterno migrou para Goiânia poucos anos após a inauguração da nova capital do estado de Goiás, porque o meu avô era funcionário público do Ministério da Fazenda, né? Então ele veio com a família para morar em Goiânia e nessa época... Ele morava em São Paulo. Morava em São Paulo, trabalhava em São Paulo. O meu pai veio para Goiânia, se não me engano, ele tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade. Então a vida dele toda foi em Goiânia. A minha mãe já é do interior do estado de Goiás, né? Certo. O meu pai, ele é técnico em contabilidade, ele já é aposentado. Ele não foi funcionário público, não então foi seu avô funcionário público. Meu avô foi funcionário público. O seu avô que morava em São Paulo? Sim. E foi para Goiânia. Trouxe a família toda, com todos os filhos. Quem é que chegou com 8 anos de idade em Goiânia? Foi seu pai? Meu pai. O seu pai que chegou com 8 anos. Exatamente. E daí ele foi trabalhar como contador. Tinha escritório de contabilidade? No começo, o meu pai era fotógrafo e depois ele foi trabalhar como empregado, seletista, como técnico em contabilidade. A formação dele é essa, né? Ele concluiu o curso técnico e foi trabalhar nessa área. E ele passou a vida nessa área da contabilidade? A vida toda, se aposentou nessa profissão. Ele tinha um escritório de contabilidade? Não, ele era funcionário de empresa privada. Ele se aposentou já? Se aposentou, já é aposentado. Seus pais estão vivos? Estão vivos, moram em Goiânia até hoje. Moram em Goiânia. Os dois. Bom, então, e você tem mais irmãos? Nós somos 3 irmãos, eu sou mais velho, né? Eu tenho um irmão 2 anos mais novo do que eu, que atualmente... Pode registrar os nomes. O Rogério Junqueira Prado. Ele é professor da Universidade Federal do Mato Grosso. Tem uma carreira acadêmica, né? E meu irmão mais novo, 5 anos mais novo do que eu, Luciano Junqueira Prado, ele é servidor público também, mas em Goiânia. Então são 3 irmãos. Somos 3 irmãos. Então você seguiu a magistratura por influência de quem? Seu pai, que era contador? Essa é uma longa história. O que aconteceu? Porque, na verdade, eu nunca tive nenhuma referência jurídica dentro da minha família. Na minha família não existia ninguém com formação em direito. Não tinha nenhum juiz? Não, nunca houve, nenhum advogado. Não tinha... na verdade, assim... Porque o seu pai, como contador, já trabalhava praticamente nessa área jurídica também, né? Eu acho que a contabilidade acaba se envolvendo. Tem a ver, mas assim, mas não a parte dele era... Não foi, porque a parte dele era praticamente a parte técnica, né, a parte que ele atuava, né? O que aconteceu na verdade, desembargador, e eu acho importante frisar isso, né? As pessoas acham que nós magistrados estamos aqui vindo de famílias nobres, bem-sucedidas e nós somos do povo, né? E não é essa a realidade. Somos pessoas sempre na verdade, na minha família tem uma origem muito humilde, né? O meu avô era servidor público, mas ele não tinha nem ensino médio. Então, ele trabalhou muito tempo, né, no Ministério da Agricultura. Os meus pais, o que eles fizeram foi me incentivar a estudar. Eu me lembro que até os 5 anos de idade, meu irmão do meio, mas não tinha nascido ainda. Meus pais morávamos com meus avós paternos. Nós não tínhamos casa própria, né? Quando eu tinha 5 anos, o meu pai conseguiu ser contemplado num programa habitacional da extinta Coab e financiar uma casa, aqueles financiamentos, né, de prazo a perder de vista, 30 anos e tal. E aí nós nos mudamos, fomos morar na periferia de Goiânia. Era uma vida muito difícil, né? O bairro que nós morávamos, que era um bairro construído pela Coab, era um bairro que não tinha asfalto, não tinha esgoto, mas nós tínhamos pelo menos fornecimento de água e energia elétrica, né? Como nós mudamos para lá praticamente na inauguração do bairro, não havia comércio algum. Era muito distante do centro da cidade e naquela época o transporte coletivo era muito difícil e muito concorrido e muito demorado, né? Então era uma vida muito difícil ali. Logo em seguida nasceu meu irmão mais novo e como nós passamos a morar em casa própria, passamos a ter aqueles custos do financiamento imobiliário, logo o salário do meu pai não era mais suficiente para sustentar toda a família, né? Então eu me lembro que ainda no final da década de 70, a minha mãe teve que começar a procurar emprego e logo ela conseguiu um emprego. Se não me engano, quando ela conseguiu um emprego, meu irmão mais novo tinha 1 ou 2 anos de idade, me lembro disso. Eu tinha,
Na época eu tinha 6 para 7 anos, e eu me lembro que ela começou a trabalhar, acordava... E nessa época seu pai já trabalhava como... Não, meu pai já escritório trabalhou. De contabilidade? Ele nunca teve escritório próprio. Ele sempre Sim, trabalhou. Já era funcionário do ele era escritório. empregado de empresa privada, né? Certo. E eu me E a recordo... sua mãe foi trabalhar onde? No comércio? Ela conseguiu um primeiro emprego, que se me recordo bem, foi no centro comunitário do bairro. E logo depois ela conseguiu uma vaga melhor na Polícia Militar do Estado de Goiás. Então ela trabalhou bastante tempo, inclusive se aposentou na área administrativa da Polícia Militar. Mas eu me recordo que nessa época, desembargador, a minha mãe, eu vou até deixar aqui o nome dela gravado, que eu ainda não mencionei, Antônia Maria do Prado, né? Faço questão de dizer. Ela acordava 4h30 da manhã, todos os dias. Nós não tínhamos babá e naquela época não existia creche, né? Fazia o almoço. Deixava lá em cima do fogão ali as panelas esfriando, me chamava, me acordava. Eu falei, meu filho, vou te dar as instruções aqui para você não se queimar. Sim. Então tinha que cuidar dos irmãos todos também, os dias ela me passava as instruções para esquentar o almoço sem me queimar, né? Então eu ficava responsável por servir o almoço para mim, para o meu irmão do meio. O meu irmão mais novo ainda era bebê, meu pai levava ele, porque no caminho do trabalho ele passava na casa dos meus avós paternos, deixava o meu irmão mais novo, o Luciano, lá com eles, né? E a gente levou a vida assim por muitos anos. A minha mãe deixava o almoço pronto, deixava o almoço pronto, deixava as nossas roupas da escola passadinhas em cima da cama de cada um. A gente almoçava, eu e meu irmão do meio, trocávamos de roupa, colocávamos o uniforme e íamos para a escola. E só nos encontrávamos no final do dia, todos muito cansados. Vocês estudavam nas proximidades ali da sua casa? No mesmo bairro. Todos, olha, minha família toda sempre estudou escola pública. Escola pública. Todos nós, né, sempre estudamos em escola pública. Nós nunca tivemos oportunidade de estudar num colégio particular, né? Então, o meu contato com o direito até aí era absolutamente nulo, não tinha contato algum, né? Eu nem imaginava, né, que pudesse ser juiz. Nem imaginava isso, desembargador. O que aconteceu foi que, na nossa situação... Você estudou em colégio público ali na periferia de Goiânia? Sim, eu estudei escola municipal até o 3º ano do 1º grau, depois passei a estudar em colégio estadual. Fui para o colégio estadual e terminei o ensino fundamental no colégio estadual. Na Universidade Católica de Goiás. Sim, vou chegar lá. Mas eu me recordo então que nessa situação toda, né, é claro que todos nós, eu e meus irmãos, tínhamos que procurar emprego muito cedo, né? Então, com 14 anos de idade, eu já estava aprovado estudando na Escola Técnica Federal de Goiás, né? Atualmente Cefet, né? Então foi lá que eu fiz o ensino médio. Na época eu cursei mineração, nada a ver com direito, mineração. E a ideia era terminar o mais rapidamente possível um curso técnico para iniciar em algum emprego, conseguir um trabalho e ajudar a família, né, nessa parte orçamentária financeira. No entanto, o primeiro emprego que eu consegui, né, eu fiz uma seleção aos 14 anos de idade, um processo seletivo que o banco fazia naquela época com alunos de escolas públicas e tal. Participei, fui chamado. Então, exatamente 2 dias depois do meu aniversário de 15 anos, eu recebi esse presente e comecei a trabalhar, ainda com 15 anos de idade, no Banco do Brasil. Ali foi o primeiro contato que eu tive com direito, porque Banco do Brasil... Você foi contratado para ser estagiário no banco? Hoje se chamaria estagiário, mas naquela época não existia essa nomenclatura, né? Nós trabalhávamos com aquele uniforme azulzinho. E você já estava com 15 anos? Eu tinha 15 anos quando comecei. Começando a vida. 15 anos, né? No Banco do Brasil, acho que eu tive meu primeiro contato com direito, porque o Banco do Brasil é uma instituição... Tanto a instituição quanto os funcionários mundo, né? são extremamente organizados, né? O Banco do Brasil, para o senhor ter ideia, para qualquer procedimento, por mais simples do que seja, tem um manual na estante que você tem que pegar, abrir e seguir todos aqueles passos. Então, por exemplo, abrir uma conta corrente para um cliente, você tem que abrir o manual e seguir aqueles passos um a um.
E eu comecei a me identificar com essa questão mais normativa, né, de ver que como as coisas ficavam melhor e mais organizadas quando você seguia um determinado roteiro, né, que era um roteiro universal, porque ali dentro todo mundo trabalhava da mesma maneira, todo mundo fazia as coisas da mesma forma, então tudo ficava muito mais fácil, até o aprendizado, você aprender uma nova função, uma nova atividade era facilitado, né. Então esse foi meu primeiro contato com as normas e com o mundo jurídico. Mas teve uma segunda questão que eu acredito tenha colaborado bastante. Nessa época, coincidiu com a época da redemocratização, né? Então não se falava em outro assunto a não ser na Assembleia Nacional Constituinte. Constituição, né? De 88. Exatamente. Então instalaram a Assembleia Nacional e começaram aqueles trabalhos, aquilo me chamou muita atenção. E também colaborou para que eu fizesse o meu primeiro vestibular de Direito. É interessante notar que, como eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil, e para a minha idade, para a função que eu exercia, para a quantidade de hora que eu trabalhava, eu achava que eu estava até muito bem remunerado, eu acabei tendo condição de pensar em pagar uma universidade particular, porque até então eu não tinha essa perspectiva de cursar a universidade. Na minha família ninguém tinha curso superior, né? E naquela época pagava a mensalidade da faculdade, né? Não era gratuita a faculdade? Naquela época existia em Goiânia 3 faculdades de Direito. A Federal, que era gratuita, e 2 particulares, que era a Universidade Católica e a Universidade de Anhanguera. A Universidade Federal, desembargador, certo, ela tinha um curso em período integral. Foi a Católica de Goiás. Era particular. E eu vou explicar por quê. A Universidade Federal naquela época só estudava lá quem não trabalhava. Porque o curso de Direito era integral. Você tinha aula período matutino e vespertino. Era muito difícil. Não havia curso de Direito na Universidade Federal à noite. Não havia, né? Então, para quem trabalhava, tinha que estudar na Católica ou na Anhanguera. E eu fiz esses vestibulares, logrei aprovação na Universidade Católica e fui estudar lá. Fui aprovado para o período noturno, eu trabalhava durante o dia e fazia a faculdade à noite. E a Federal só tinha curso de manhã? Naquela época, só de manhã e à tarde, era integral, o curso de Direito era integral. É uma inversão de valores, né? Quem precisava para quem era a Universidade Federal, não era para a população que mais precisava e que era mais carente, né? Infelizmente. Isso foi corrigido anos depois, né? Então hoje já existe, já faz bastante tempo que existe o curso de Direito Noturno na Federal. Então, eu acabei migrando do curso de mineração, ensino técnico, né, para a faculdade de Direito. Católica. Muito bem. Foi isso aqui em Brasília também, a UNB houve um período que só tinha curso de manhã e à tarde. Agora, quem precisava trabalhar não podia estudar na UNB, na universidade. Infelizmente, tinha que pagar particular. As universidades federais naquela época não tinham essa mentalidade, né, de acesso universal para todo mundo. Né? Então eu estou entendendo que você escolheu Direito influenciado pelo trabalho no Banco do Brasil. E pela Assembleia Nacional Constituinte, acho que me chamou muito a atenção. Né? Eu fui aprovado e ingressei na universidade em 1988, exatamente no ano que foi promulgada a Constituição. E quanto tempo você ficou no Banco do Brasil? Olha, eu fiquei 9 anos, porque, teoricamente, eu sairia do banco aos 18 anos de idade. O meu cargo era para menores, eu não poderia continuar no banco. Mas naquela época, anterior à Constituição de 88, o Banco do Brasil fazia uma seleção interna entre os menores e os mais bem colocados na seleção interna poderiam, ao completar a maioridade, passar a ser servidores de carreira do banco, funcionários de carreira, né? E eu aproveitei essa oportunidade. É interessante, minha vida é uma vida de concursos, né? A seleção para o estágio no Banco do Brasil e depois a seleção interna para funcionário do banco. Eu tinha de 16 para 17 anos, a primeira seleção que teve eu já passei, bem colocado, e fiquei aguardando, né? Já você não quis prosseguir no banco depois, fazer concurso? Não, eu continuei no banco porque eu não tinha terminado a faculdade, eu estava cursando a faculdade. Você podia ter feito concurso para ficar no banco, né?
como funcionário Pois do banco, é, mas eu concursado. fui aprovado como funcionário concursado do banco. É porque naquela época, desembargador, Era um antes da concurso Constituição de interno. 88, existiam dois concursos, o interno e o externo. Ah, você foi aprovado Eu fui aprovado no interno. interno. Depois da Constituição ficou Então, vedado com esse concurso interno, você poderia ter seguido carreira no banco. Eu segui carreira no banco. Poderia estar até hoje lá. Poderia. Na verdade, eu segui carreira no banco. Eu completei 18 anos, passei para o quadro da área administrativa de funcionários do banco, né, automaticamente, porque eu já estava aprovado na seleção interna e continuei fazendo direito. Durante esse período, eu consegui uma colocação na assessoria jurídica regional do banco no estado de Goiás, em Goiânia, né? É até interessante comentar, eu acho que é uma questão curiosa, e não sei se o senhor sabe, mas nós temos vários colegas na magistratura do DF que são oriundos dessa assessoria jurídica regional do estado de Goiás. Além de mim, eu me lembro do Dr. Marcelo Castellano e me lembro do Dr. João Marcos Guimarães, né? Então todos eles também, se não me engano, eles foram inclusive advogados do Banco do Brasil. Eu não cheguei a ser advogado, eu trabalhava na assessoria jurídica na área administrativa. E quando eu recebi o convite para passar para a carreira de advogado, eu já estava quase aprovado no concurso do Ministério Público, né? Eu me formei em 1993 e desde o primeiro ano da faculdade de Direito eu já entendi que o que eu queria mesmo era ser magistrado. Né? Então eu já direcionei os meus esforços para ingressar na magistratura. Mas aqueles famosos acidentes de percurso, né? O primeiro concurso que eu passei foi do Ministério Público do Estado de Goiás. Muito bem, nós vamos contar essa história. Mas Banco do Brasil sempre foi um emprego maravilhoso, né? Até as mulheres brincam, todas as mulheres antigamente sonhavam de casar com o funcionário do Banco do Brasil, né? Olha, assim, no meu caso... Você está casado? Estou casado, né? Você casou quando? Depois que já era promotor? Eu casei um ano depois de passar no concurso do Ministério Público de Goiás. Então, casei em 1996, então, né? A noiva se casou com o promotor de justiça. Mas o nosso namoro já era anterior. Já era anterior, né? Mas ela chegou a namorar o funcionário do Banco do Brasil. Sim, com Tá certeza. vendo? Então estou falando né? certo aqui, né? E o fato é que eu e a Ângela... Eu e a Ângela estamos completando, no final do ano, 30 anos de casamento, né? Temos 2 filhos, né? Bem, então você resolveu fazer concurso, primeiro passou no Banco do Brasil, estagiário, depois foi aprovado internamente. E o que aconteceu que você resolveu ser promotor de justiça em Goiás? Aconteceu que eu passei no concurso antes de passar para a magistratura. Não, mas você resolveu fazer concurso. Sim. Você escolheu o Ministério Público em primeiro lugar. Eu queria fazer concurso para a magistratura. Naquela época estava aberta naquela época, desembargador, concurso não é uma coisa que acontecia todo ano, demorava muitos anos. Nós ficamos, eu acho que em Goiás chegamos a ficar 3 ou 4 anos sem abrir um concurso na magistratura. Então, eu prestei concurso para delegado de polícia, prestei concurso para promotor de justiça e logo que foi possível também prestei concurso para a magistratura do estado de Goiás. Para o Ministério Público de Goiás eu passei na primeira tentativa, para a magistratura de Goiás não. E para delegado? Para delegado eu fui aprovado, passei até no teste físico, marcaram a data da prova oral. Mas eu não queria ser policial. Estava aprovado para promotor? O que eu... Não estava ainda, isso foi antes. Né? Então, na verdade, como eu não queria exercer o cargo, eu simplesmente abandonei o concurso. Eu não compareci para a prova oral e continuei estudando. Né? Porque, na verdade, os concursos que eu estava fazendo antes eram uma preparação para o cargo que eu realmente almejava. Né? O Ministério Público foi uma grata surpresa. Eu nunca pensei assim em ser promotor de justiça, mas acabei fazendo o concurso, sendo aprovado, tomei posse e gostei muito do trabalho. Aqui, você ficou parece 3 anos, né? Eu fiquei no seu correio. No Ministério Público, o senhor fala? Eu fiquei quase 5 anos. Quase 5 anos. Quase 5 anos. Tá. E sempre estudando para o concurso da magistratura, né? Que era o meu objetivo. Eu gostava muito das atividades. E onde você trabalhou em Goiás como promotor? Eu comecei como promotor substituto na própria capital. Eu consegui passar no concurso bem colocado e fui lotado nos primeiros anos, aguardando, né, a movimentação na carreira, fui lotado em Goiânia mesmo. Mas após as promoções, né, eu trabalhei também nas comarcas de Sanclerlândia e Ipameri. Fui promotor titular nessas 2 comarcas. E naquela época o promotor fazia tudo, né? Não tinha divisão, área em Sanclerlândia, eu era o único promotor de justiça, então era tudo.
Em Ipameri nós éramos 2 promotores, né? Então nós dividimos ali o trabalho. Na época eles criaram um juizado especial lá em Ipameri. Teoricamente eu era o promotor de juizado especial, mas como a outra promotoria era muito mais sobrecarregada, eu acabava dividindo os trabalhos com o meu colega, atuava na área criminal, na fazenda, né, na área civil, né? Então era uma atividade constante. Até rescisões de contrato de trabalho nós homologávamos na promotoria naquela época, né? Então você ficou quase 5 anos como promotor, quase, mas o seu sonho era ser juiz. Estudando para a magistratura. Estudando para a magistratura. Estava no coração lá, o chamado de Deus, né? Foi. Eu sentia que eu deveria tentar, né, ingressar na magistratura. Aí você não conseguiu passar lá em Goiás. Eu consegui, no concurso para. Eu consegui. Conseguiu? O que aconteceu foi o seguinte: eu prestei, quando eu estava lotado em Ipameri, eu prestei ao mesmo tempo 3 concursos para a magistratura de Goiás, abri mais ou menos juntos, né? Magistratura de Goiás, magistratura do DF e magistratura federal. Na magistratura federal, me recordo que eu fui reprovado na prova escrita. Eu estava estudando para a magistratura estadual e exatamente naquele ano, em 1999, as questões de cível versaram mais sobre tributário internacional e aí realmente para mim me pegaram de surpresa. Eu fui bem na prova de sentença criminal, mas não consegui bem na prova das questões da parte de civil. Fui reprovado na prova escrita. Mas eu consegui aprovação tanto na magistratura de Goiás quanto na magistratura do DF. Os 2 concursos começaram em 1999 e acabaram em 2000. Eu fui aprovado em ambos, né? E como a minha esposa estava se formando em Direito exatamente naquele ano, nós achamos mais interessante virmos direto para o Distrito Federal, porque como ela também queria fazer concurso, aqui nós achamos que ela teria mais oportunidades, né? E assim fizemos. Então eu não cheguei a tomar posse como magistrado em Goiás, embora eu estivesse aprovado no concurso. Certo. Vim tomar posse aqui. E a sua esposa está na carreira? Ela é analista judiciário, servidora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região aqui em Brasília. Ela trabalha lá há bastante tempo. Não quis ser juiz aqui no nosso tribunal? Ela chegou a fazer concurso aqui para o tribunal. Eu acredito que ela seja uma pessoa vocacionada, né? Mas acabou que coincidiu com a gravidez, a primeira gravidez, e aí realmente assim, a gente sabe que para a mulher é mais complicado. Mas ela está muito bem, a analista do tribunal. Ela é uma excelente servidora, está bem. Ótima. Mas eu preciso mencionar que ela chegou nas provas escritas do concurso da magistratura aqui de Goiás, do Distrito Federal, desculpe, 3 vezes. Ela fez a prova escrita aqui 3 vezes. Infelizmente, ela nunca conseguiu passar para a prova oral. Já que você falou da esposa, como é que foi esse namoro aí? Você conheceu sua esposa onde? Em Goiânia? Eu conheci minha esposa em Goiânia, né? Mas foi na faculdade? Onde foi? Não foi na faculdade. Ela tinha acabado de se mudar para Goiânia. Ela morou... a família da minha esposa é do Paraná, né? E eles moraram Você lembra a cidade do Paraná? Cascavel, ela nasceu em Cascavel. E eles chegaram a morar alguns anos no Mato Grosso, no interior do Mato Grosso. E eles tinham ido morar em Goiânia alguns anos antes para estudar para o vestibular e etc, né? Então naquela época... Registra bem o nome da sua esposa. Ângela Maria de Lima Prado. Então naquela época nós morávamos em Goiânia e nos conhecemos por meio da irmã dela, que também trabalhava no Banco do Brasil. Ah, muito bem. Foi ela que nos apresentou. Então, o namoro, você disse, começou antes de você ser promotor, né? Foi antes. Embora o casamento tenha sido posterior, né? O nosso namoro então, é bastante anterior. 2 anos de namoro? Olha, existe uma discussão aí, porque eu acredito que seja 4 anos, mas a minha esposa diz que são 3. Então tem uma briga lá em casa sobre esse prazo. Tá certo, muito bem. E vocês têm quantos filhos hoje? Temos 2 filhos, né? 2 filhos. Nós temos o Marcos, que tem 20 anos, né? 20 anos. Está se formando esse ano em Ciências da Computação. Temos o Paulo, que tem 17, vai prestar vestibular aí no final do ano. Já escolheu a faculdade? Ele, a cada hora ele muda, né, de ideia, mas a última notícia que ele nos deu é que ele quer fazer engenharia. Uma espécie de engenharia. Mas e a influência do pai e da mãe? Zero.
Nenhuma. Os nossos filhos, assim... Você não sugeria para eles fazerem direito? Não, nós deixamos a critério deles, né? Certo. E eu preciso reconhecer que a vocação deles é absolutamente diferente da minha e da minha esposa, né? Embora nós dois, eu e minha esposa, sejamos da área jurídica, eles têm uma personalidade muito diferente, né? E eles têm vocações extremamente diferentes das nossas. Mas é a missão, eu falo isso aí, é a missão. Deus coloca um talento para cada um, né? Com certeza. Um para ser engenheiro, outro para ser juiz, outro para ser promotor, outro para ser analista, outro para ser fotógrafo, cinegrafista e assim vai. Cada um tem um compromisso com a sociedade, com a vida. E todos têm um papel então, importante. Então o pai não pode impor, não, você vai fazer direito, vai ser juiz, vai ser promotor. De forma alguma. E eu nunca quis interferir nas escolhas dos meus filhos. Cada um tem que seguir o seu caminho, Dei o a caminho eles... que Deus mostrar. Com certeza. Dei a eles a máxima liberdade de escolha. Bem, daí você namorou, então, 3 anos, casou lá em Goiânia. Casamos em Goiânia, né? Você é promotor de justiça, ainda estava em Goiânia ou estava no interior? Eu já estava no interior. No interior. Eu me lembro que eu saí do trabalho numa sexta-feira à noite para me casar no sábado. Uma correria. Me lembro disso, né? Então, nos casamos em 1996. Você falou que faz 30 anos. Vamos completar 30 anos de casamento em dezembro deste ano. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Isso é uma graça de Deus, né? Sem dúvida. Temos a família, sem dúvida nenhuma. Temos os filhos. Bem, daí você fez o concurso, passou nesses 2 concursos e tomou posse aqui em Brasília. Você lembra a data da posse? 14... Eu estou perguntando se lembra, porque tem colega que fala, não lembro. Não me lembro, me lembro perfeitamente. Não gravei na cabeça. 14 de abril de 2000 foi a data da minha posse. 14 de abril de 2000. Exatamente. Então você, como eu vi aqui no seu currículo, tem 26 anos de magistratura. 26 anos, estou completando agora em abril. Em abril, 26 Exatamente. anos. É uma carreira bonita, hein? E onde você trabalhou aqui, Wagner? Eu me lembro que... Onde você tomou posse, no dia da posse, em qual juízo? Pois é, no dia da posse, o desembargador Cruxem, ele era o vice-presidente naquela época, né? Bom, ele chegou e nos entregou... estar lá, porque eu nunca faltei a posse aqui. Com certeza, acho que quase todos os desembargadores estavam lá. E o desembargador Cruxem, logo depois da posse, ele nos entregou lá nos bastidores um envelope para cada um com a nossa designação, né? Eu fui designado na época para a primeira vara civil de Brasília, onde eu trabalhei auxiliando o hoje desembargador James Eduardo, acredito que quase 3 anos. Quase 3 anos. Eu fiquei primeira muito vara tempo. Civil, da foi primeira do pai vara dele civil. Também, do Eduardo, né? Pois é. Eu trabalhei lá, eu assumi como juiz substituto do Eduardo, a primeira vara civil de Brasília. Pois é, foi interessante, porque eu vinha de uma área, de uma atuação mais criminal, né, como promotor de justiça, mas fui lotado em vara civil e gostei muito da experiência. Foi para mim um aprendizado muito rico. Da vara civil, você ficou aproximadamente 3 anos. Depois? Eu saí de lá para cumprir um semestre de designação, substituindo o hoje desembargador Arnoldo Camanho, na 6ª Vara de Família de Brasília. Foi o primeiro contato que eu tive com vara de família, né? Ele tinha sido convocado para o tribunal e eu tive o prazer de substituí-lo por um semestre inteiro, né? Então, eu permaneci ali. Depois eu retornei para auxiliar nas varas cíveis, né? Na primeira, na 14ª vara, na 17ª. Eu acabei auxiliando ali, fiquei sempre auxiliando nas varas cíveis até ser titularizado. Só que naquela época nós também tínhamos a experiência das férias coletivas, né? Então, sempre que chegavam os meses de janeiro e julho, nós juízes substitutos que não estávamos em férias éramos designados para alguma dessas substituições, né? Então eu tive experiências muito enriquecedoras também nos fóruns de Samambaia, Ceilândia e Planaltina, né? E quando a gente ia para esses plantões, a gente atuava em todas as áreas, né? Então a gente atuava na civil, atuava na criminal, era uma experiência mais completa. Certo. Bom, então somando tudo, quanto tempo você ficou lá como juiz substituto? Eu fiquei como juiz substituto 4 anos e 7 meses. O que aconteceu? Quando eu completei... Pouco tempo, né? Porque pouco tempo. Nós tivemos, né? turma aí... Pouco tempo. Tiveram que esperar 12 anos. A minha turma de concurso, ela começou a titularizar com 4 anos, terminou com 7 anos, quase 8. Né? A minha turma acho que foi a primeira que segurou um pouco a questão da titularização, né? Nós somos 16 magistrados, né? Mas demoramos a ser titularizados todos. E eu me lembro que no começo do ano de 2004,
aposentou-se a doutora Maria Cristina Danin, que era juíza titular da primeira vara de família de Ceilândia. E o tribunal resolveu me lotar para substituí-la até que a vaga fosse provida. Certo. Então eu fui para lá em fevereiro de 2004 e acabou que, por uma coincidência absoluta, meses depois, em agosto de 2004, eu acabei sendo promovido a juiz titular exatamente para assumir a titularidade da primeira vara de família de Ceilândia, onde eu já estava lotado como juiz substituto. Certo. Bem, eu vejo que você está na 5ª Vara de Família de Brasília desde 2023. É verdade. Eu permaneci 19 anos como juiz em Ceilândia, na vara de família e sucessões, né? Mas você ficou lá todo esse tempo, 19 anos, em Ceilândia, porque não foi possível a promoção nesse tempo? Eu poderia ter concorrido a outras vagas. O que aconteceu, desembargador, eu me apaixonei pela área de família e sucessões. Eu gosto muito tanto da área de família mais tempo lá, quanto da área de sucessões. Então resolvi ficar mais tempo lá. Eu só concorri a remoções aqui para Brasília quando abriram vagas ou de família ou de sucessões, né? Então a minha remoção acabou acontecendo em 2023 para a 5ª vara de família. Exatamente. Mas eu já tinha concorrido a outras remoções anteriores, mas para a vara de família e sucessões. Para ficar registrado aqui na entrevista, eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho na 5ª Vara de Família de Brasília. Pois não. O que mais você resolve lá na área de família? Olha, a vara de família de Brasília tem uma diferença das varas de família e sucessões de satélites, porque em família existe uma vara separada para órfãos e sucessões, né? Então, em Brasília a gente cuida exclusivamente de questões de família. E é uma vara de família muito diferente de onde eu estava antes, em Ceilândia, porque em Ceilândia a gente cuidava daquela demanda original básica, que era o quê? Julgar uma ação de alimentos, uma investigação de paternidade, um divórcio, uma partilha de bens. Em Brasília, o que mais existe são cumprimentos de sentença, principalmente de alimentos, e ações revisionais ou de modificação de cláusula. Então são assuntos que já foram resolvidos em outros processos, mas como não há trânsito em julgado material das sentenças, né, a questão pode ser rediscutida, a questão de guarda, a questão de regulamentação de regime de convivência, valor de pensão alimentícia. Então é muito comum as pessoas ingressarem com ações revisionais e de modificação de cláusula em Brasília. Em Brasília. É o maior número de ações. Como é que está a situação do divórcio? Tem muitos divórcios, assim, tem bastante divórcio, todo mundo sabe que estatisticamente a capital federal é que proporcionalmente tem o maior número de divórcios, né? Então ainda existem muitas ações de divórcio, sim. Mas as de modificação de cláusula... Pode fazer o divórcio no cartório, né? Porque houve uma modificação da lei. Pode fazer lá na vara, se for litigioso, pode fazer no cartório. Pois é. Consensual. O que acontece... E por que Brasília é diferente dos outros estados nesse aspecto? Em Brasília, você fazer o divórcio judicial é muito barato, né? Então acaba ficando mais caro fazer o extrajudicial, o pagamento das custas ali da escritura pública, né? E também em Brasília, o grau de litigiosidade nos divórcios é maior. E aí, obrigatoriamente, a ação tem que ser litigiosa, tem que tramitar na justiça, né? Então nós temos lá muitas ações de divórcio com partilha de bens. E o litígio, sempre, evidentemente, o litígio maior é na partilha de bens. É o que nós lamentamos muito. Na minha época, que eu trabalhei em vara de família, a gente fazia um esforço para conciliar o casal. Fazia de tudo para o casal sair de mãos dadas ali da audiência. Hoje nós não temos nem essa oportunidade, né? Quer dizer, aboliram aquela audiência de conciliação. Que havia, a audiência de prévia de reconciliação, né? E mudou muito o trabalho na vara de família, porque eu me recordo, desembargador, que lá em Ceilândia, antes da vigência do novo Código de Processo Civil, nós fazíamos 6, 8, 10 audiências de conciliação por tarde, numa tarde só, né? Hoje em dia a situação é muito diferente, porque o novo CPC criou deu uma prioridade para a mediação ao invés da conciliação. Então hoje esses casos vão todos para os sejusques, né? Então hoje o magistrado não participa mais dessa fase conciliatória. No máximo, quando nós fazemos a audiência de instrução, a gente abre uma possibilidade ali para uma última tentativa de conciliação, né?
Mas hoje quem faz esse trabalho conciliatório são os Sejuscs, né? Então, agora, você que trabalha na vara de família, na sua opinião, por que está havendo muito divórcio? O que está acontecendo na sociedade? O que está acontecendo o que precisa mudar para diminuir esse alto índice de divórcio? Pois é, eu tenho percebido que o índice... Já parou para refletir sobre essa situação? Eu tenho refletido sobre isso. O que nós podemos fazer para melhorar o que acontece, desembargador, é que hoje os desentendimentos entre as pessoas são muito mais graves, né, do que a gente via nas décadas anteriores, né? Então hoje, e não é só entre casais, eu acho que a nossa sociedade em geral, ela está muito dividida em qualquer tema, né? Então, também nos casamentos, nas uniões estáveis, tem havido esses desentendimentos. Agora, o que pode ser feito é uma questão complicada, porque o Poder Judiciário, ele trabalha de forma reativa, né? Ele reage a uma lide que aparece ali para ele julgar, né? E, na verdade, essas questões todas, acho que deveriam ser trabalhadas muito mais na prevenção. Tem faltado muito diálogo. Eu acho que você conviver com uma pessoa, por mais que você goste, aprecie a pessoa e conheça as qualidades dela, é sempre muito difícil, né? Você conviver com alguém é você abrir mão, muitas vezes, de uma opinião pessoal sua, de um posicionamento pessoal seu. E é preciso aprender a fazer isso. Eu acho que cada vez mais, nas gerações mais novas, falta essa visão, né? Eu acho que, infelizmente, e não é um problema individual de cada pessoa, acho que é um problema do mundo mesmo, né? O nosso mundo tem sido cada vez mais individualista, né? Tem perdido aquela característica de pensar pelo bem comum, pensar a coletividade. Não, o mundo hoje é absolutamente individualista e acaba gerando mais conflitos e mais problemas. Falta diálogo, então, na sua opinião. Diálogo totalmente. Hoje o senhor veja, até na escola, diálogo... E às vezes compromisso também, né? Sim. Eu pergunto, peraí, você parou, divorciou, o que aconteceu? Não, eu não estou mais afim de viver casado. Mas família é um compromisso, né? Tem filho. Algumas coisas da família, né? Assustam, né? Tem que fazer um esforço maior. Tem pessoas que desfazem o casamento semanas ou meses depois do matrimônio, já estão se divorciando. Então é meio assustador isso. Antigamente, você tinha toda uma fase legal que você tinha que passar que te dava tempo para pensar melhor. Então, eu me recordo que você tinha que primeiro fazer a separação judicial, né? Antes da mudança da legislação, ou então você tinha que comprovar uma separação de fato por pelo menos 2 anos. Então o que acontecia? A pessoa tinha ali 2 anos para pensar. Eu trabalhei nessa época. Para depois, se ela decidisse, fazer o divórcio. Hoje não. Hoje é muito comum a pessoa casa hoje, divorcia daqui 1 mês e se casa de novo com a mesma pessoa daqui 3 meses. E divorcia de novo. Eu tenho casos lá que as mesmas pessoas, o mesmo casal está no 3º casamento, já se divorciaram 2 vezes, né? Então isso é uma coisa que me chama a atenção. Outra coisa que me chama a atenção é pensão de alimentos. Hoje está na imprensa uma notícia, não vou falar o nome, questão de ética, um jogador famoso que já foi preso 5 vezes porque não paga pensão para os filhos. Aí eu resolvi ler a notícia, né? Porque todo dia sai notícia falando de pensão de alimentos. Eu fui ver a notícia, ele é casado, tem 2 filhos com a esposa, no total tem 8 filhos fora do... ou seja, 6 filhos fora do casamento. Falei, ele vai passar a vida trabalhando para pagar a pensão, né? Faltou o planejamento. E daí ele não paga a pensão, a justiça decreta a prisão dele. E é muito triste isso, né? Tem que ser trabalha nessa área, o que está acontecendo também? Pois é. Já está faltando compromisso dos pais? É muito triste essa questão, porque uma criança necessitando de alimentos, né, é uma coisa gravíssima, né? E, lamentavelmente, às vezes, o único mecanismo que a justiça tem é a decretação da prisão do devedor, né? É uma prisão coercitiva, né? Coercitiva. E realmente, a verdade é que quando a prisão é decretada, na grande maioria dos casos, né, com certeza muito acima de 90%, os valores são quitados imediatamente, né? Mas são aqueles casos em que a parte opta pelo rito da prisão, né? Ela às vezes entende que o rito da penhora não seria... Mas o que você acha que está acontecendo com essa inadimplência?
Por que os votos estão acontece, deixando de pagar a pensão o que para os acontece filhos? é uma decisão individual do alimentante, né? Quer dizer, muitas vezes ele tem condições de sustentar a prole, mas ele não deseja fazer aquela colaboração. Infelizmente. Passa a ter ódio da família. É uma decisão. Eu não vou. Pior do que os alimentos, eu vejo a falta de afeto, de amor. Né? Eu acho que o problema não é nem tanto em relação aos filhos em si. O que eu tenho visto muito, filhos, o que eu tenho visto muito são desentendimentos do ex-casal. Então, o casal se divorcia, né, se separa, e infelizmente eles travam aquela luta judicial de um divórcio destrutivo, né, em que usam as armas processuais para, infelizmente, né, postergar ao máximo o cumprimento das obrigações. E uma das formas, né, de levar esse litígio adiante, infelizmente, é a manutenção em atraso da pensão alimentícia. Existem outras, né? Tem muitos litígios sobre cumprimento de regime de visitas, sobre guarda, mas tem chamado a atenção essa questão, né, que muitas vezes os filhos acabam sendo vítima dos desentendimentos entre os genitores. Você não trabalha com violência doméstica, né? A vara de família não cuida de violência doméstica. Mas eu aproveito para perguntar também, você que é um especialista em direito de família, o que está acontecendo nas famílias, tanta violência doméstica? Pois Homens que agridem as mulheres, matam as mulheres. Na vara de família, a gente não trabalha diretamente com a violência doméstica, mas nós somos muito impactados por ela. Porque quando acontece um caso de violência doméstica, aquilo vai impactar no divórcio, vai impactar na decisão a respeito da guarda, né? Muitas vezes dificulta a guarda compartilhada, vai impactar na regulamentação do regime de visitas, porque muitas vezes o genitor que é afastado de casa ou que tem contra si uma medida protetiva decretada, ele fica impedido de se aproximar da ex-mulher e também fica impedido, às vezes, de se aproximar dos filhos, né? Então, às vezes, nós recebemos uma decisão, uma medida protetiva, que afasta o pai não só da esposa, da companheira, mas também dos filhos. E, às vezes, os colegas lá da violência doméstica dão uma decisão dizendo que não, que aquela medida ali se aplica apenas entre o casal, né? O problema, desembargador, é que os filhos vão morar com um deles, né? Então os filhos têm que morar com o pai ou com a mãe. E o senhor imagina a dificuldade que tem uma pessoa que não pode se aproximar da outra de visitar os filhos, porque você tem que encontrar uma interposta pessoa, um parente, um amigo, um vizinho, para fazer aquela busca e entrega da criança, porque os dois não podem se encontrar, eles estão impedidos por uma decisão que tem que ser cumprida, que tem que ser respeitada, da vara de violência doméstica, né? Então nós somos muito impactados. A pergunta do senhor é muito interessante. Eu me recordo que desde a época que eu era promotor de justiça, na segunda metade da década de 90, lá em Goiás, a gente via casos de violência doméstica. Na época, a classificação não era essa, né? Era lesão corporal, geralmente era lesão corporal leve, mas havia casos de violência doméstica. O que era o problema, desembargador? Tinha que ter a representação da vítima para prosseguir. Eu me recordo que era muito raro uma vítima representar. Então, às vezes, tinha ocorrência policial, às vezes o delegado abriu um inquérito e tal, mas a vítima não queria representar contra o marido, contra o companheiro. Então, aquilo não ia à frente, né? Mas já existia. Agora, mesmo assim, quer dizer, mesmo a gente sabendo que naquela época nem todos os casos chegavam na delegacia de polícia, quando chegavam, nem todos os casos se transformavam em inquérito, infelizmente, quando se transformavam, nem todos os casos eram objeto de processo criminal, porque não havia representação da vítima nos casos de lesão corporal leve, mas mesmo assim, é possível notar que hoje a incidência da violência doméstica é muito maior. É impressionante como a situação piorou de uma forma grave. E nos últimos anos nós temos visto assim, um quadro absolutamente inaceitável de índice de violência doméstica dentro do casamento, dentro da união estável, né? Tanto que hoje as varas de violência doméstica respondem por um grande número de processos aqui no Distrito Federal. E é uma realidade que não é só do Distrito Federal, é uma realidade que é do país, né? Então, todo aquele desentendimento, né, que nós já comentamos aqui, já tratamos, acaba também levando
a essa situação, né, que é muito grave e que acaba geralmente afastando um dos genitores, geralmente o pai, dos próprios filhos. Verdade. Hoje na imprensa, eu estou falando de imprensa na sua entrevista, você vai encontrar na imprensa hoje, ó, na data de hoje, 3 matérias envolvendo violência doméstica. Uma na lua de mel, foi enforcada lá pelo marido, na lua de mel, hein? Tá na imprensa, passa até o vídeo, ele batendo na mulher, na lua de mel. O outro namorado asfixiou a namorada dentro do elevador até ela desmaiar, espancando a namorada, que estava morando com ele. E um outro caso, em Goiás, o sujeito estava num bar, deu um tapa na esposa, aí o pessoal do bar ficou revoltado e bateu nesse homem e acabou matando o sujeito à pancada. Você vê, envolvendo violência doméstica. Pois é, falta muito entendimento entre as pessoas, dentro e fora de casa, né? Acho que falta muita compreensão, falta muito diálogo, é isso que mais tem faltado na nossa sociedade. Aceitar o outro, aceitar o diferente, né? Acho que... Tem que haver uma campanha, uma educação muito ampla, começar pelos colégios, né? Mostrar para as crianças que elas têm que denunciar a violência doméstica na família. O nosso tribunal faz isso. Ele faz campanha para instruir a juventude a ajudar a cuidar da família, da mãe, do papai, não deixar haver violência dentro de casa, se houver denunciar para ajudar a combater esse conflito familiar. Então, políticas públicas podem ajudar muito. Com certeza, é uma questão educativa, né? E acho que cabe ao poder público, principalmente ao executivo, ter iniciativas nessa área, né? E é importante que hajam campanhas de prevenção, né? Porque hoje nós temos atuado apenas na base da reação, depois que o fato já aconteceu. E eu acredito que o que tem que haver, o que tem faltado realmente é uma campanha educativa que não é só na questão da violência, é na questão do relacionamento humano, né? Eu me recordo que quando eu era criança, estudava, o respeito que nós alunos tínhamos pelos nossos professores era uma coisa absoluta, né? Hoje a gente vê aluno desrespeitando o professor, coisa, né? Pai de aluno brigando com o professor. Quer dizer, na saúde, né, desentendimentos na questão ali do atendimento nas UPAs, nos hospitais. Então, assim, falta um pouco de um comportamento mais racional e mais tranquilo por parte das pessoas. As pessoas, infelizmente, estão perdendo a cabeça com uma facilidade nunca antes vista. Wagner, na sua vara, a 5ª Vara de Família de Brasília, o que mais você tem para nos falar sobre o trabalho lá? Olha, o que você gostaria de destacar lá? É um trabalho interessante, né? Hoje em dia nós temos estudado novos assuntos, né? Então existe hoje toda uma demanda dentro da questão da multiparentalidade, que para nós é um debate novo, é um debate ainda que está se acertando aí na jurisprudência, ainda não existe muita doutrina em relação ao tema, né? Mas que tem aparecido bastante, é um tema que eu particularmente acho interessante estudar. Eu acho que existe hoje uma confusão muito grande, que também é uma questão que tem que ser resolvida, quem sabe até pela jurisprudência, entre a adoção de maiores e reconhecimento de paternidade ou de maternidade socioafetiva. Acho que está havendo uma confusão entre dois institutos que são completamente diferentes, acho que isso tem que ser melhor esclarecido também, né? As novidades são essas, o restante desembargador, aquilo que nós já estamos acostumados, né? São investigações de paternidade, são divórcios, são principalmente ações de guarda, modificações de regime de convivência e alimentos e revisão de alimentos, hoje é o que mais tem, né? Além dos cumprimentos de sentença. Bom, eu já destaquei aqui que o Dr. Wagner tem 26 anos de magistratura, 54 anos, 21 anos ainda de tribunal. Qual é o seu projeto daqui para frente, Dr. Wagner? Pretende continuar na vara de família, ou ir possível, para o crime? Eu pretendo continuar na vara de família, eu gosto do assunto, né? É um assunto com o qual eu me identifico, então pretendo permanecer aí por mais alguns anos na vara de família, né? Como o senhor mesmo disse, eu estou completando esse ano 40 anos, né, de serviço público, de contribuição previdenciária. É uma vida, hein? Eu acho que é um tempo bastante considerável, né? Então, eu pretendo, e meu objetivo é esse, continuar exercendo as minhas funções da melhor maneira possível,
auxiliar o jurisdicionado e o tribunal da melhor maneira, como eu espero estar fazendo. Tá certo. E a esposa vai continuar lá no Tribunal Federal? Vai, ela já está totalmente estabilizada lá na carreira, né? Ela trabalha lá desde 2004, então tem uma carreira consolidada, né, certo. no tribunal dela. Então aqui você em nenhum momento você falou em aposentadoria. Significa que está pensando em até os 75. É aquela questão, se Deus permitir. Nós não sabemos o que vai acontecer, porque eu já passei por 4 reformas diferentes da Previdência. Então, o senhor veja que quando eu ingressei no Banco do Brasil, minha expectativa era de aposentadoria aos 45 anos de idade, com os 30 anos de serviço, né? Hoje não se fala mais em tempo de serviço, já é tempo de contribuição. Mas, senhor veja, eu estou completando esse ano 40 anos de contribuição e ainda não posso me aposentar pelas regras, porque hoje existe uma idade mínima, né, para aposentadoria do serviço público. Você, na regra de transição, você vai poder se aposentar aos 60, né? Se não houver... A Previdência é 65. Se não houver nenhuma modificação até lá, a regra atual é essa. 60 anos eu já poderia optar pela aposentadoria. Mas não está nem pensando em sonhar. Não, por enquanto eu penso em trabalhar e exercer o meu cargo da melhor maneira. Aqui no seu currículo, eu estou vendo aqui, que eu já falei, você foi professor da Escola da Magistratura, professor da Escola do Ministério Público, professor do CEUB. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência. Quanto tempo você ficou dando aula? Olha, eu comecei no Uniceub em 2001. Eu estava aqui há um ano. E a matéria que você lecionava também? Eu lecionava Direito Penal, recebi o convite e lecionei no Uniceub por 2 anos, em 2001 e 2002. Fui professor de alguns colegas nossos, estão na magistratura aqui hoje, né, foram meus alunos. E, mais ou menos na mesma época, eu me lembro que o desembargador Ismanioto era o professor titular de Direito Penal da Escola da Magistratura. E ele precisou ser substituído, né? E me fizeram o convite, né? Eu fui lá substituir o desembargador durante um semestre, acho que os alunos gostaram bastante, né? E eu acabei permanecendo na escola, então lecionei por muitos anos na Escola da Magistratura. E em virtude dessa minha participação nos cursos da Escola da Magistratura, onde eu lecionava Direito Penal e Técnica de Sentença Criminal, eu também recebi o convite para lecionar na Fundação Escola Superior do Ministério Público do DF, né? Então também fui professor daquela instituição por vários anos, né? Eu sempre gostei de lecionar, me fizeram um convite na época, em 2000, porque achavam que eu tinha uma certa facilidade, né, em expor um assunto e transformar uma teoria difícil em algo mais fácil ou palatável. Eu aceitei o convite e acabei descobrindo também essa facilidade, essa vocação também para essa área, né, que foi uma grata surpresa, eu não esperava, eu nunca tinha pensado antes em ser professor, né, e interessante, porque eu fui lecionar Direito Penal porque eu tinha uma carreira como promotor de justiça, né, mas aqui na magistratura eu trabalhava na época já no civil, né, estava lotada lá na primeira Vara Civil de Brasília, né, então eu trabalhava na área civil, lecionava na área penal, interessante. Mas deu certo, acho que funcionou bem. Mas você, no momento, não está dando aula? Não. Mas você ficou quanto tempo dando aula? Olha, desembargador, foi muito mais de 10 anos, 12 anos, 13 anos. Eu parei de lecionar, né, na época em que eu cursei o mestrado em Direito e Políticas Públicas do Uniceub, porque era absolutamente impossível compatibilizar atividade de professor com atividade de magistrado e ainda cursar o mestrado, né? Então eu tive que sacrificar, né, a minha atividade como professor naquela época. E foi a época que nasceu o meu segundo filho também, meu filho mais novo, né? Logo depois, desembargador, é interessante falar sobre isso, né? Veio a pandemia, né? E nós ficamos praticamente 3 anos aí trabalhando à distância, aquela confusão toda. Agora, o interessante nessa história, né, eu acho que é interessante contar e comentar aqui com o senhor, né, anos antes eu tinha defendido a minha dissertação em Direito e Políticas Públicas com o tema da videoconferência no processo penal. Eu nem imaginava pandemia naquela época, acho que ninguém pensava que podia acontecer. O que a gente tinha naquele assunto
sobre aquele assunto naquele momento era uma jurisprudência totalmente contrária do Supremo Tribunal Federal, que não aceitava a videoconferência, né? O Supremo anulava os processos em que as audiências aconteciam por videoconferência. Então, havia uma determinação naquela época de que mesmo os presos federais, né, tinham que ficar tramitando pelo país inteiro para responder os processos criminais em vários locais onde eles respondiam processos, né? E eu, naquela época, fiz a minha dissertação justamente defendendo que a realização das audiências por videoconferência com a tecnologia disponível naquela época não violava nenhum direito, do acusado, né? E que era, para o Estado, muito mais barato, né? Uma economia absurda de recursos públicos, né? Porque se evitava esse transporte de presos, além de acelerar os processos, porque o senhor se recorda que até então, toda a oitiva que se fazia fora do distrito da CUP era por carta precatória, né? Então, era uma dificuldade muito grande, os processos demoravam muito. E a videoconferência abreviaria tudo isso, né? Mas ela não era aceita naquela época. Era um avanço. Infelizmente, o Supremo indeferiu. Foi. Aqui no Tribunal de Justiça, eu fiz a primeira audiência. Eu era juiz, Roberval Habilidade, juiz da primeira vara criminal. E o desembargador Leff, que foi presidente do tribunal, foi corregedor, ele inaugurou essa audiência e gastou, na época, o tribunal gastou R$1,5 milhão para implantar o sistema de videoconferência. E eu fui convidado para fazer a primeira audiência, ouvi o secretário de Segurança Pública, o secretário de Justiça na época, que era o doutor Raimundo Ribeiro, que depois foi deputado. Perfeito. Ele fez a audiência lá da Papuda. Eu conversando com ele lá na Papuda, e ele conversando comigo, com o presidente do tribunal, aqui na primeira vara criminal. Para nossa surpresa, o Supremo proibiu. Foi. Mas era um avanço. Era um avanço muito grande. Ia proporcionar uma grande economia para o tribunal, até para o Estado. Deixaria de locomover os presidiários. Eu me recordo. Melhoraria a segurança. Sim. Mas aconteceu Ainda isso. na época que eu era magistrado em Ceilândia, eu me recordo que as varas criminais de Ceilândia tinham recebido o equipamento do tribunal para a transmissão, né, da videoconferência. O tribunal tinha construído, inaugurado algumas salas de videoconferência no presídio, né, lá na Papuda. E era um sistema que era possível utilizar, mas que nós realmente naquela época não pudemos utilizar por uma proibição jurisprudencial. Foi o que aconteceu. Foi lamentável. E precisou acontecer uma pandemia para que tudo isso fosse revisto, né? E hoje a videoconferência ela está prevista, né, tanto no processo civil quanto no processo penal, e ela, embora ela não seja de utilização para qualquer caso, né, tem as hipóteses legais, mas hoje a utilização da videoconferência já é uma questão pacífica, né, totalmente aceita, todo mundo usa. Hoje nós não deprecamos mais oitiva de testemunha, depoimento de parte. Hoje tudo é feito por videoconferência, hoje a parte, o advogado participa do local que eu acho impressionante, né? Na vara de família, nós temos por hábito, lá na quinta vara de família, realizar as audiências todas de forma presencial. Então, as partes, os advogados, as testemunhas residentes no Distrito Federal têm que comparecer pessoalmente, né? Agora, quando a parte mora em outro estado, outra unidade federativa, né, ela tem essa possibilidade de acompanhar a audiência de lá, ela não precisa se deslocar para o Distrito Federal, né? Isso é uma facilidade muito grande, né? Se eu precisar, ninguém questiona mais, hoje é uma ferramenta se eu precisar necessária. ouvir essa parte, tomar o depoimento pessoal, eu faço isso por videoconferência, né? Quer dizer, hoje não tem discussão, está previsto no Código de Processo Civil, né? Mas no processo penal era uma dificuldade muito grande aceitar isso até então, né? A pandemia que veio a modificar completamente essa questão. Muito bem, então nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria que o Dr. Wagner Junqueira Prado, juiz titular da Quinta Vara de Família de Brasília, um magistrado muito experiente, competente, inteligente, preparado, deixasse as suas considerações finais. Eu acredito que, resumidamente, né, acho que o que é importante para quem está nos assistindo é que todo e qualquer ser humano tem
algumas vocações, né? Eu acho que o importante é você, na sua vida, ter a paciência de experimentar várias situações, várias habilidades, né? E descobrir aquilo que você faz bem, né? Acho que é muito importante a gente descobrir a nossa vocação e aplicar isso em prol da nossa comunidade, no nosso dia a dia, e assim a gente pode contribuir para um mundo melhor, né? Os meus filhos lá em casa, a gente sempre teve aquela preocupação de deixá-los experimentar vários esportes, né? Música, vários tipos de arte, né? E tal, para ver com o que cada um se identificava, né? E muitas vezes a gente não tem essa preocupação e muitas pessoas também não têm nem essa possibilidade, né, de experimentar várias alternativas, mas eu acredito que nós somos muito mais felizes e muito mais úteis para o mundo quando nós descobrimos a nossa vocação. E agradeço mais uma vez, né, o convite, né, para estar aqui com o senhor nesse programa importante. Aproveito a oportunidade, eu trouxe um volume da minha dissertação de mestrado, que eu tive a honra de ter publicada pelo Tribunal de Justiça em 2015, e eu queria dedicar, né, esse volume a Vossa Excelência. Então vamos ver aqui, ó. Videoconferência no processo penal, o assunto que nós abordamos agora. Exatamente. Tá? Esse livro você escreveu em que ano? A minha dissertação de mestrado eu defendi em 2011. E o tribunal publicou, né, uma versão em forma de livro em 2015, 4 anos depois. De ler aqui, ó. Então vamos ler a dedicatória aqui, ó. Dedico este volume ao desembargador Roberval Bellinati, na esperança de que a leitura seja útil e proveitosa. Em 26 de janeiro de 2026, Dr. Wagner Junqueira Prado. Muito obrigado, desembargador. Foi uma honra. Parabéns pela belíssima entrevista, belíssima história de vida. Muito obrigado. O tribunal se orgulha de ter um juiz tão competente, responsável e sério como Vossa Excelência. E eu me orgulho do tribunal, desembargador. Muito obrigado, viu? Parabéns pelo livro, vou ler com muito carinho. Felicidades para você, para sua família, sucesso na sua carreira. Espero que cumpra a missão que Deus lhe deu com mais sabedoria ainda. É o que eu espero. Parabéns. Obrigado.